gente! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Lauren Gabriele e vamos para mais uma aula de filosofia. Agora o assunto é sobre os contratualistas. Existem três principais, que é John Locke, Thomas Hobbes e Jean-Jacques Rousseau. Nessa aula nós vamos trabalhar Thomas Hobbes e Rousseau, justamente porque ele tem ideias bem conflituantes. A primeira coisa que eu quero que vocês saibam é sobre o estado de natureza, porque o contrato social ele foi muito baseado nesse estado de natureza. O que era isso? Era basicamente como nós seres humanos viveríamos sem um estado. Então, bora começar a falar dos filósofos. O primeiro deles é Thomas Hobbes, e a primeira coisa que eu quero que vocês saibam sobre ele é que ele viveu o regime absolutista, então ele gostava desse regime. Então a gente já imagina que o contrato social dele venha em referência a um absolutismo, de considerar que o absolutismo era o regime ideal. Então bora lá. O livro principal dele era o Leviatã. E aí tu para e pensa, mas por que esse nome? Então, o Leviatã, na verdade, é um monstro bíblico e ele começou a comparar o monstro com nós, seres humanos. Ele dizia que nós éramos monstros justamente porque éramos naturalmente maus e egoístas, né? Então, trazendo essa questão do estado de natureza, o nosso estado de natureza era ser mau, era sempre entrarmos em conflitos uns com os outros. Então vem aquela célebre frase dele de que o homem é lobo do próprio homem, ou seja, a gente sempre vai entrar em conflito. E aí, Hobbes ele traz a ideia de contrato social justamente porque se nós abríssemos mãos da nossa liberdade e dessemos para um governo monárquico, um governo absolutista, esse governo absolutista iria conseguir trazer a paz para a população. Então, gente, só recapitulando, o homem era mau por natureza, e sempre iria entrar em conflito com as outras pessoas, e aí iria entrar o Estado, que é justamente a população, dar a sua liberdade plena, abdicar da sua liberdade plena, entrega para um rei absolutista, e aí esse rei, através da imposição de leis, iria garantir a ordem. É importante a gente dizer que se o rei não conseguisse trazer essa ordem, a população poderia sim se rebelar contra o sistema. Eu chamo a atenção para vocês nessa imagem, que ela pode muito bem cair no Enem para vocês analisarem essa imagem. E aí é um rei absolutista, ele está segurando em armas justamente porque é a missão dele, né, trazer a ordem para a população. Eu chamo muita atenção para vocês com a roupa que ele está usando, porque a roupa dele é feita de pessoas. E por que pessoas? Justamente porque as pessoas elas estavam abdicando do seu estado natural e entregando para o rei. E aí nessa história toda surge Rousseau. Ele olha para Hobbes e diz: cara, que nada a ver isso que tu disse, eu discordo totalmente. Como assim um homem ele nasce ruim? Ele tem uma essência ruim? Não, discordo. E aí Hobbes olha para Rousseau e fala: tá, então o que é pra tu? Qual é o teu ideário de contrato social? O que é que tu pensa sobre isso? É importante a gente dizer que, brincadeiras à parte, esse diálogo não aconteceu, até porque Hobbes ele vem do período absolutista e Rousseau ele surgiu principalmente no período iluminista, tá certo? Então bora lá, voltando para a ideia de Rousseau. Ele dizia que o homem, ele nasce bom, mas pausa. O homem, ele vai ser uma pessoa boa se ele não entrar em contato com a sociedade. Então vem aquela célebre frase de que o homem é bom, mas a sociedade o corrompe. Ou seja, você vai ser uma pessoa boa se você for uma pessoa individual, se você não entrar em contato com a sociedade. A partir do momento que você entra em contato com a sociedade, você está sujeito a se tornar uma pessoa ruim. E aí Rousseau ele dizia que existia um grande mal na sociedade. E qual seria esse mal? A propriedade privada. Porque a gente vai partir do pressuposto que uns vão ter vários bens e outros vão ter poucos bens. O que isso geraria? Desigualdade social. E ele reclamava muito de desigualdade social. Então, ele traz a ideia de contrato social justamente para acabar com essa desigualdade e ele traz a ideia de democracia participativa. O que seria isso? Seria uma democracia em que nós, população, iríamos participar diretamente da democracia. Então, nós iríamos, se existe uma lei para ser votada, toda a população iria votar nessa lei. É diferente da democracia que a gente tem hoje no Brasil, que é a democracia representativa, em que a gente vota em representantes políticos e esses políticos
em teoria, iriam corresponder a nós, né? Iriam votar de acordo com a população. Então, só fazendo a retrospectiva desses dois filósofos, enquanto Hobbes ele dizia que o homem ele nasce ruim, Rousseau ele dizia que o homem ele nasce bom. Enquanto Hobbes ele traz a ideia de um governo absolutista, Rousseau ele traz a ideia de um governo de uma democracia participativa. Enquanto Hobbes ele dizia que deveria haver o contrato social para acabar com a tensão da sociedade, Rousseau ele dizia que o contrato social ele deveria acabar com a desigualdade social e sempre ir a favor da maioria da população. Então, se a maioria da população vota para ver o porte de armas, por exemplo, então iria haver o porte de armas. Eu espero que vocês tenham entendido. Caso não tenham entendido, podem deixar aqui nos comentários ou responder a gente no nosso plantão de dúvidas, tá certo? Então é isso. Tchau, tchau!